Olá, seja bem-vindo ao canal Gabaritando História. Aqui é o seu espaço de estudos e revisões para concursos públicos, com foco na disciplina de História. Hoje eu vou resolver algumas questões da banca SH Dias, questões que foram aplicadas no processo seletivo da Prefeitura de Hortolândia, do ano de 2024. Conforme o livro A Revolução Industrial, fala-se genericamente que a Revolução Industrial ocorreu na segunda metade do século XVIII, cujo desenvolvimento revelou maior avanço em três setores específicos. Nesse sentido, pode-se dizer que os setores foram a máquina a vapor, tecidos de algodão e... Bom, essa primeira questão, ela quer saber se o candidato ele é capaz de de identificar quais os setores tiveram maior desenvolvimento durante a Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra por volta de 1760 e foi marcada por inovações tecnológicas e produtivas que transformaram radicalmente a economia e a sociedade. Os três setores mais representativos dessa fase foram a máquina a vapor, essencial para movimentar as novas fábricas e os transportes, como os trens e navios, os tecidos de algodão, que foi o carro-chefe da indústria têxtil inglesa, e o terceiro setor é o que a questão quer que você, candidato, identifique. Vamos analisar aqui as questões. Letra A. Indústria de base com madeira. Essa aqui ela está incorreta. Por quê? A madeira foi usada, mas o carvão e o ferro foram os elementos fundamentais da Revolução. Então, a madeira ela não se caracteriza como um setor de destaque nesse contexto. Letra B. Bens de consumos duráveis com eletrodomésticos. Também está errada. Tá? Os eletrodomésticos são parte da segunda Revolução Industrial, só lá no século XX, não no século XVIII. E letra C. A indústria pesada com a mineração e a metalurgia. A letra C é o nosso gabarito. Aqui na letra D, indústria tecnológica com smartphones. Totalmente fora de contexto. Então, uma questão bem tranquila. Aqui tem um esquema sobre a primeira fase da Revolução Industrial, com algumas características. E aí depois você pode pausar o vídeo, ler com calma, fazer algumas anotações. Com base no livro História da Civilização Brasileira, o Brasil Republicano, avalia as seções a seguir sobre a escravidão no Brasil e a relação proposta entre elas. Proposição 1. O índio, para ser útil, devia ser ensinado. Os jesuítas estudaram-lhes a língua e o atraíram ao convívio dos brancos. Associaram-no à religião católica. E se a fé cristã o tornaram assimilável, fizeram do selvagem um instrumento de trabalho. Porém, não foi o bastante, pois o índio não se adaptava com a vida sedentária e a existência dos brancos. Assim, foram à África buscar o negro, interessava ao Brasil como comércio e a África como comércio. De 1575 a 1591, a exportação de escravos de Angola subira a 5.000 por ano. Bom, a afirmativa 1 traz uma explicação coerente sobre a relação dos colonizadores e dos jesuítas com os indígenas. Os jesuítas realmente se dedicaram a aprender as línguas indígenas, a catequizá-los, a inseri-los numa lógica colonial. No entanto, com o tempo percebeu-se que o indígena, por sua cultura mais nômade e resistência, não se adaptava ao trabalho contínuo, sedentário e forçado ali nas lavouras, o que levou ao enfraquecimento da escravização indígena, embora ela não tenha deixado de existir completamente. Portanto, o item 1 está correto. 2. No 2, a questão está abordando a transição para o uso dos africanos escravizados. A justificativa está historicamente correta,
Como o indígena resistiu à escravidão e havia uma grande demanda de mão de obra nas lavouras, os portugueses recorreram ao tráfico transatlântico, sobretudo vindo de Angola. Então, a segunda alternativa também está correta. Letra A. Todos os itens estão corretos. Questão de número 3. A questão de número 3 é sobre os PCNs, volume de História. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, volume História, leia os itens que seguem para assinalar a sequência correta, quanto às verdades e às falsas. Na sala de aula, os materiais didáticos e as diversas formas de comunicação escolar apresentadas no processo pedagógico constituem o que se denomina o saber histórico escolar. Nessa alternativa, temos que entender o que é o saber histórico escolar. O que constitui esse saber de acordo com o PCN volume de História? Bom, o saber histórico escolar é aquele saber, aquele conhecimento que está sendo construído na convivência ali da escola, no dia a dia, entre professor e estudante. Quando o professor, historiador, ele pega o conhecimento histórico, o conhecimento enquanto ciência, a história, e ele faz uma adaptação para a realidade do estudante, ele adapta a linguagem, o modo, sua didática para passar esse conhecimento, ele também está construindo um saber histórico escolar. Então, o saber histórico escolar diz respeito a esta adaptação que nós, professores, fazemos para que o aluno compreenda, para que seja mais acessível. E os materiais didáticos fazem parte deste saber histórico, tá? Saber histórico escolar. Então, a afirmativa 1, ela é verdadeira. 2. O ensino e aprendizagem de história envolvem similaridades básicas com relação ao saber histórico e ao saber histórico escolar, pois ambos são definidos como campos de pesquisa e produção de conhecimento de domínio de especialistas. A afirmativa 2, ela está dizendo que o saber histórico escolar é a mesma coisa que o saber histórico. Só que os PCNs não definem saber histórico similar ao saber histórico escolar. O saber histórico escolar é essa adaptação que o professor faz do saber histórico. Então, o saber histórico é aquela história produzida na academia, é a historiografia propriamente dita. Ela, sim, é um campo de conhecimento e domínio de especialistas. É o historiador que está fazendo. É a história produzida lá na faculdade, na universidade. E o saber histórico escolar é a adaptação desse conhecimento para o ambiente escolar. Então, ambos são coisas diferentes. A assertiva diz que eles são similares, que são a mesma coisa, não é. Então, ela está errada. Gabarito, letra C. A primeira é verdadeiro e a segunda é falso. Bom, aqui eu trouxe na íntegra o que diz o PCN de História sobre o saber histórico escolar e sobre o saber histórico. Depois você pode pausar o vídeo e estar lendo na íntegra e fazendo suas anotações para revisar, rever também a questão. Eu não vou ler na íntegra para não se estender muito e o vídeo não ficar longo. Com base no livro Saber Histórico na Sala de Aula, avalie os itens para assinalar a alternativa correta. A aula de História deve sempre ser do tipo expositiva? Não, né? A aula de História ela não é sempre do tipo expositiva. Só com essa frase já podemos perceber aí que a alternativa 1, né, a assertiva 1, ela é errada. Vamos continuar. Com o professor em frente aos estudantes transmitindo fatos históricos. Não, o professor ele não é um transmissor de conhecimento, não vai estar ali à frente depositando
o saber no seu aluno, no seu estudante. Né? Metodologias ativas, debates e autonomia dos estudantes não cabem na aula de história. Pelo contrário, metodologias ativas, debates, autonomia dos estudantes, isso sim deve ter nas aulas de história. Não cortar isso do estudante. Então, as duas alternativas aqui, as duas assertivas, elas estão erradas. Letra D, o nosso gabarito. Conforme os parâmetros curriculares nacionais, volume História, avalie os itens abaixo sobre avaliação no ensino de História, para assinalar a alternativa correta. Para avaliar um estudante em relação ao conteúdo curricular de História, recomenda-se que o professor faça sempre testes orais, que comprovem o quanto foi memorizado das informações transmitidas em aula. Errado. Errado, como já havíamos comentado. O estudante, o aluno, ele não é um receptor passivo que não age no seu aprendizado. Ele tem que discutir, debater, questionar. Tá? E história não é memorizar fatos. Então, errado. O único tipo de avaliação, aqui já começa errado, o único tipo que é propício para uma boa aprendizagem do estudante sobre o conteúdo de história é a avaliação por teste. Errado. Quando a questão trouxer palavras que são excludentes como único, exclusivo, apenas, tem que ficar muito atento com essas palavrinhas, porque em 99% dos casos a questão vai estar errada. 1 e 2 também estão errados e o nosso gabarito, letra D. Aqui eu trouxe na íntegra os critérios de avaliação de história para o primeiro ciclo e o segundo ciclo. Você pode estar pausando o vídeo, fazendo a leitura e as anotações. Questão 6. Da pré-história aos dias atuais, houve atividade industrial, embora tosca, artesanato, manufatura, indústria. É que por esta se entende sobretudo o emprego de máquinas, que é a substituição do trabalho do homem mais que a sua simples ajuda. O homem passa a agente de direção, de manobra de aparelhos mais ou menos complicados. Assiste-se, pois, a passagem da manufatura, assiste-se a passagem da manufatura para a. Estaria aí a natureza da Revolução Industrial, que poderia ter seu esquema completado com a produção em série, em grande escala, para um consumidor indeterminado. E aí a questão pede que o candidato complete essa lacuna aqui. A passagem da manufatura para o quê? Qual é a palavrinha que vai completar? Vamos entender aqui os estágios da Revolução Industrial. Aqui eu trouxe um esqueminha para ficar mais fácil. Temos o artesanato, que é onde o artesão ele detém todas as etapas de produção do produto. Ele detém as ferramentas e ele é o executor de toda etapa. Do artesanato para a manufatura. Na manufatura é onde haverá especialização das etapas. Cada indivíduo será responsável por uma etapa da produção. Isso vai fazer com que aumente a produção. Não vai chegar a uma escala grande como na indústria, mas o trabalho especializado aqui na manufatura. Da manufatura para as indústrias, vamos ter a maquinofatura, que é a indústria de base, a indústria propriamente dita, a Revolução Industrial. Então, o que vai completar a nossa lacuna aqui? A programação de robótica? Não. Artesanato? Não. Inteligência artificial? Também não. E o nosso gabarito? Letra D, a maquinofatura. Conforme o livro Saber Histórico na Sala de Aula, leia os itens que seguem
sobre a história como disciplina escolar para assinalar a sequência correta quanto às alternativas verdadeiras e falsas. Para auxiliar nessas questões, eu trouxe aqui na íntegra um trecho, o parágrafo, exatamente do livro O Saber Histórico na Sala de Aula, onde fala dessa trajetória da história enquanto disciplina escolar. Vamos ver. A trajetória da história como disciplina escolar no Brasil não foi tranquila, tanto em relação à sua introdução na grade curricular da escola secundária, quanto à elaboração de seus programas. A história, como disciplina escolar da escola secundária, se efetivou com a criação do Colégio Dom Pedro II, no final da regência de Araújo Lima, em 1837. Vamos analisar aqui a trajetória da história como disciplina escolar no Brasil não foi tranquila, tanto em relação à sua introdução na grade curricular da escola secundária, atual ensino médio, quanto à elaboração de seus programas. Está correto. A questão fez um Ctrl+C, Ctrl+V aqui do livro. Questão correta aqui. Deixa eu pegar aqui. Questão correta. B. A história como disciplina escolar da escola secundária se efetivou com a criação do Colégio Dom Pedro II, no final da regência de Araújo Lima, em 1837. Aqui, ó. Colégio Dom Pedro II, no final da regência. Também está corretíssimo. Última assertiva. A história enquanto disciplina foi bem aceita. Errado. Por que errado? Se aqui na primeira assertiva já falamos que a trajetória da história não foi fácil, já é o contrário dessa última aqui que diz que foi bem aceita, né? Então, a questão última aqui ela é errada. E o nosso gabarito? Nosso gabarito, letra A. Verdadeiro, verdadeiro e falso. Chegamos ao fim da nossa videoaula. Resoluções de questões da banca SH Dias. Então, se você gostou desse vídeo, quer resolução de questões de outras bancas ou continuar da SH Dias, já deixa o seu like, comenta, aí deixa nos comentários, faz a sua sugestão. E até mais.